Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo e eu vou começar aqui uma série de testemunhos de ex-membros de seita. Na verdade, o nosso canal já tem outros testemunhos, mas como eu estou recebendo muito, eu estou tentando concatenar os testemunhos, separar os mais, digamos assim, reveladores, aqueles que realmente eu posso colocar aqui no ar, e trazer informações sobre o movimento sectário, no caso agora, o movimento adventista do sétimo dia. O vídeo que eu vou rodar hoje, na verdade é um podcast, ele mandou o áudio e a foto dele, é o irmão Anísio Ferreira Souza. Esse rapaz nasceu, viveu praticamente dentro do adventismo parte da sua vida, teve uma experiência muito traumática dentro da seita. A esposa saiu primeiro, por causa disso ele foi quase que orientado a abandonar a esposa e casar-se com uma outra moça adventista. Enfim, é uma história que vale a pena ouvir. Eu rodo a vinheta e logo vem o depoimento. Um abraço. Boa tarde, pastor. A paz do Senhor, tudo bem? Como eu havia dito, eu vou procurar ser sucinto, mas vou procurar também não me esquecer de alguns detalhes importantes. Eu venho de uma família de pais separados. Meu pai é evangélico, minha mãe, na época, de origem católica. Por volta dos meus 11 para 12 anos, nós tivemos uma pessoa muito amiga da gente, um senhor muito amigo da gente, que era adventista, e ele nos convidou para ir à igreja. Juntamente com ele, nós fomos, e minha mãe acabou gostando da igreja, eu também me senti muito à vontade, muito bem, fomos muito bem recepcionados, né? De início é sempre assim. Acabamos por ficar na igreja. Depois decidimos pelo batismo, eu e minha mãe. Eu tinha 12 anos quando me batizei, minha mãe tinha 51. Minha mãe permaneceu na igreja 7 anos, em função de ser separada. O ancião da igreja na época, vamos colocar assim, pegou no pé da minha mãe, e pela minha mãe ter um comércio, minha mãe tinha uma pequena mercearia, e começou a forçar muito em relação à questão do sábado e coisa mais. A minha mãe acabou que, por desistir do comércio, que era até um comércio próspero na época, passamos por eventuais situações de necessidade, a ponto que ela desistiu da igreja. Eu permaneci até os meus 17 anos, quando eu acabei saindo da igreja em função dos caminhos aí meio difíceis que nós temos na juventude. Por falta de instrução, talvez, e falta de firmeza, eu acabei me afastando. Logo depois, eu retornei. Eu sempre fui uma pessoa muito de ler a Bíblia, sempre estudei muito a palavra e sempre fui muito questionador, muito perguntador. Li todos os livros chamados, os livros de Espírito de Profecia, da Ellen White. Me inteirava pela igreja. Quando retornei à igreja, eu me firmei de uma forma que eu era um exemplo de adventista. Eu era um verdadeiro adventista. Eu seguia todos os preceitos, eu era uma pessoa que tinha a dogmática, da igreja na ponta da língua. Eu conhecia os estatutos da igreja, manual da igreja, manual do ancião, manual do diácono. Eu tinha tudo isso na ponta da língua. Eu era professor de escola sabatina, eu me envolvi com os desbravadores na época, muito antes de haver os aventureiros. Tudo eu me envolvia. Eu era supervisor do JA, eu estava dentro da igreja em todos os sentidos. Eu vivia mais em função da igreja do que em função da minha própria família. Depois eu conheci minha esposa, que não era adventista. Ela vinha da Assembleia de Deus, nos conhecemos na escola. Quando eu tardiamente retomei os meus estudos e terminei o meu ensino médio, acabei de uma certa forma trazendo ela para a igreja e nos casamos até na igreja adventista. E eu, logo que casei, consegui um trabalho no IASP, aqui em Hortolândia, Instituto Adventista São Paulo, que posteriormente viria a se tornar o NASP,
Universidade Adventista de São Paulo, campus Hortolândia, e trabalhei lá 3 anos e meio, e foi quando, já de muitas situações pelas quais eu tinha visto na igreja, no decorrer desde a adolescência, que eu questionava, que eu perguntava, por que a doutrina da igreja falava tal coisa, e a Bíblia acabava espelhando uma certa desformidade com aquela doutrina, eu comecei a incomodar. Então, de professor, eu comecei a ser deixado de escanteio, eu comecei a ser chamado a atenção pelo ancião da igreja, eu comecei a ser mal visto por determinados irmãos que até então eram meus amigos, pelo fato de eu questionar, pelo fato de eu perguntar, de eu começar a achar brechas nos escritos da então senhora White, não é? Que ela é, dentro da igreja, muitos dizem que não, mas ela é sim a base de toda a doutrina adventista. Se não passar pelo crivo dos escritos dela, por mais que a Bíblia seja clara, é como a igreja romana. Se a interpretação das escrituras não passar pelo crivo da tradição, não é a interpretação correta. A mesma coisa se passa pelos escritos da senhora White. Então nós começamos a ter determinados embates ali, né? Porque eu muito questionador, e eu falava baseado nas escrituras. Eu questionava, então eu comecei a ser realmente jogado de escanteio. Um dos pontos que me fez me entristecer muito é que a minha esposa saiu da igreja na época. Ela falou que não se acostumava com aquilo, que Deus havia nos chamado para a liberdade da vida e não para viver uma escravidão sob um jugo pesado, que acabava sendo para nós, né, o sábado. Eu, na época, vivi uma situação muito difícil, que não desejo a ninguém, porque quando você se torna adventista, você é tão creditado pelos outros de que eles têm a verdade, que você toma aquilo assim de uma esperança tal que você se vê refém daquilo quando você se vê numa situação de dificuldade. Você acaba se voltando contra as suas pessoas queridas, seus entes queridos, seus amigos, pessoas que estão muitas vezes ali tentando te ajudar. E eles te inculcam tanto que eles são detentores da verdade, que é a igreja remanescente, que é a igreja da volta de Jesus, entendeu? Que você fica sem saber o que fazer. Entrei em depressão, uma depressão muito feia, muito difícil. E a gota d'água para mim foi quando um diácono da igreja, na época, ele, se fazendo de meu amigo, ele falou assim para mim: irmão Anísio, você sabia que existe uma brecha no manual da igreja a respeito de jugo desigual? Eu falei: como assim, fulano? Então, porque você sabe que a sua esposa está sendo pedra de tropeço na tua vida. Já que há jugo desigual, o Senhor recomenda que haja separação. E o manual da igreja, ele afere essas coisas. Ele mostra que você pode pedir divórcio tendo em vista que não há ali uma permanência do cônjuge em relação à igreja. Eu fiquei muito nervoso, não vou mentir ao pastor. Eu falei para ele que se ele dissesse mais alguma palavra contra a minha família, ele iria se arrepender. Realmente fiquei muito nervoso, já estava abalado por muitas coisas e acabei deixando ele falando sozinho. Dali 15 dias depois ele voltou no mesmo assunto, falando para mim, e até usou o termo que existiam muitas irmãs na igreja que precisavam de um marido idôneo, sabe? Então ele literalmente me pediu para divorciar da minha esposa. Aquilo foi a gota d'água para mim. E eu comecei a questionar muito e comecei a pesquisar. Nesse interim, pastor, eu havia conhecido em 2005 vocês, o CACP. Eu sempre estudava muito e sempre gostei de apologética, sempre gostei
de lutar contra a heresiologia, e olha que engraçado, eu vivendo dentro de uma heresia, gostava de lutar contra a heresiologia. E descobri vocês, aí comecei a ver alguns textos, por curiosidade, né, sobre o que vocês diziam, sobre o que vocês falavam. E foi onde eu descobri um livro chamado The White Lie, a mentira white, que traduzido de forma literal aí era a mentira branca. Só que na realidade o título do livro ele fala da mentira white, né? A senhora White, a mentira, a farsa. E eu li aquilo e aquilo mexeu com as minhas estruturas, entendeu? E eu já estava bastante abalado com tudo aquilo. E um dia, antes de toda essa confusão a respeito da minha esposa, eu procurei o ancião da igreja e mostrei para ele. Fiz questão de ir lá no serviço mesmo, imprimir o livro e mostrei para ele. Tinha lido, grifei o livro. E ele falou que aquilo era uma tentativa desesperada de alguns inimigos da igreja a fazer com que a senhora White fosse vista como não a profetisa do Senhor. Então, ele não me deu atenção quando eu insistia e ele me afastou. Eu fui afastado das minhas funções na igreja por rebeldia. Tanto que na época minha situação ela foi para a Associação Paulista Central na época, que era a antiga APC, eu acho que hoje é a PCO. Foi uma situação assim bastante complicada. Eu era tão dedicado à igreja que eu ia me tornar o ancião mais jovem de toda essa associação aqui da região de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Então, acabei perdendo todas essas oportunidades por causa da minha rebeldia, e eu continuei firme, buscando em Deus, ao ponto que houve essa situação. Em 2012 eu optei por sair da igreja, e foi um baque para mim muito grande. Eu entrei numa depressão tão profunda que eu imaginei que eu havia perdido a minha salvação. Foi debaixo de muita oração, foi debaixo de muita palavra, foi debaixo de muito apoio da minha esposa e de alguns irmãos da igreja, que então ela ia na igreja Assembleia de Deus. Uma coisa que me entristeceu muito na época também é que meus filhos, eu tenho um casal de filhos, na época eles eram pequenos, que a diferença de idade para eles é 1 ano e 9 meses, e eles pequenininhos falavam assim para mim: papai, a gente vai hoje na sua igreja ou vai na igreja da mamãe? Aí eu falei: Senhor, isso não pode acontecer. O lar ele tem que ser unido, o lar tem que ser uníssono, o lar tem que ser uniforme, tem que ter concretividade de fé, de certeza. Eu não posso trazer confusão ao coração dos meus filhos. Então, depois de muita angústia, o pastor tem uma ideia, eu li a Bíblia em menos de 3 meses, de uma forma como eu nunca havia lido antes. Eu comia a palavra de Deus. E eu comecei a pontuar, a ver as coisas, sabe, pastor, da forma como o Espírito Santo de Deus nos revela. Então, eu fui liberto. Eu fui liberto da escravidão, eu fui liberto da transformação, da lavagem cerebral que eles fazem na mente da gente. Eu fui liberto. Eu hoje sou um apologeta que defende a sã doutrina, que defende as Escrituras Sagradas. Sirvo a Deus hoje na Assembleia de Deus, mas não faço como fazia antigamente. Quando as pessoas perguntavam para mim: você é crente, você é cristão? Eu dizia que eu era adventista. Hoje eu não falo que sou assembleiano. Hoje eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus, mas eu sou cristão. Eu sou cristão, lavado e remido, liberto pelo sangue de Jesus. Hoje eu vivo em paz dentro do meu lar. Hoje eu tenho a real certeza da salvação, que é em Cristo Jesus, que não é por obras, que é pela fé, que é pelo crer, que é um dom de Deus, um presente de Deus, através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para nos salvar. Hoje, pastor, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa com a consciência de que a salvação vem por Cristo. A salvação não é por meio de uma obra ou por meio da guarda de um dia, porque existe uma sabadolatria muito grande, se é que eu posso usar esse termo, dentro da igreja adventista, e existe uma hipocrisia muito grande. Eu não vou dizer que todos os adventistas são pessoas ruins, não. As dificuldades que eu tive foi em situação
a nível hierárquico as lideranças da igreja. Mas existem muitas pessoas boas que precisam ser libertas desse jugo, que eles creem firmemente que estão na igreja remanescente, na igreja verdadeira, a última igreja da profecia bíblica, e nós sabemos que isso não é verdade. Quando eu fiz um estudo com alguns amigos meus que estavam insatisfeitos por tudo que havia acontecido e também pela minha saída, eu os convidei para vir à minha casa, cerca de seis rapazes, na época entre 18 e 25 anos, pessoas muito dinâmicas na igreja, e fizemos um estudo. Fiz um estudo com eles em 30 dias, e eles acabaram optando também por sair da igreja. Eu tive a visita do ancião e do pastor distrital na minha casa, que eu recebi até algumas ameaças, porque eu estaria fazendo proselitismo dentro da igreja. Então eu falei, não estou fazendo proselitismo, as pessoas estão procurando dentro da minha casa, e dentro da minha casa eu tenho total liberdade. A ponto de que eu recebi depois a notícia de que eu fui excluído da instituição. Então, essa é a experiência que eu tive. Tentei ser o mais breve possível. Posteriormente, se de repente o senhor se interessar, eu posso estar contando mais detalhes de tudo isso. Mas hoje, pastor, eu sou liberto. E devo abaixo de Deus muito também aos textos, ao site, ao senhor, ao saudoso pastor Natanael Rinaldi, ao presbítero Paulo, pelo cuidado, pelo esmero que vocês têm em proteger a sã doutrina, em lutar por ela, em militar a verdadeira milícia da fé, viu? Então eu agradeço ao CACP, eu agradeço ao senhor por muito que vocês fizeram por mim sem saber até da minha existência. E tenho certeza de que existem muitos e muitos por aí que também estão sendo ajudados, viu, por esse ministério de vocês apologético. Que Deus abençoe, um forte abraço, fique na paz do Senhor. Muito obrigado, pastor.